Olá, amigos do Papo Suprem. Nós estamos aqui para mais uma entrevista, como sempre, e hoje contando com uma oportunidade extraordinária, como vocês vão ver, ao entrevistar o Dr. Marcos Arruda, que faz parte da história do Brasil, mas faz parte da história do Brasil não como um cidadão comum, dado aos fatos e que ele criou também e participou e desenvolveu em benefício do Brasil. Dr. Marcos Arruda, Marcos, uma pessoa muito simples, prazer em ter você nos nossos estúdios, é uma honra para a gente. Então eu gostaria que você falasse um pouco, né? Porque você em 71 saiu do Brasil, né? Foi refugiado político. E aí veio uma trajetória muito grande que você passou aos Estados Unidos, depois foi para Genebra, Nicarágua, enfim. Fala um pouquinho dessa história. Como é que foi essa saída do Brasil? A saída aconteceu depois desses eventos não habituais que eu tive que viver, né? Primeiro, me formei como geólogo, trabalhei 3 anos, mas não consegui progredir na profissão porque havia bloqueios a conseguir trabalho, já que eu tinha sido líder universitário. Então, eu acabei tendo que fugir da polícia no Rio e indo para São Paulo. E lá eu trabalhei mais um ano dando aulas e também trabalhei na revista Realidade. Depois larguei tudo isso e fui ser operário numa fábrica, né? Trabalhei como metalúrgico, participei do sindicato de metalúrgicos e nesse contexto, tendo como objetivo ajudar os trabalhadores a compreender os seus direitos e a lutar por esses direitos, eu fui preso e passei 9 meses na prisão, em uma parte do tempo torturado e a maior parte do tempo em hospitais militares, sendo tratado... Se recuperando. Me recuperando para voltar para a tortura e para os interrogatórios. Mas eu tive convulsões e isso me salvou a vida, porque eu tive que ficar mais tempo me tratando. Finalmente fui libertado no começo de 71 e pretendia ficar no Brasil e trabalhar aqui, continuar lutando por um Brasil libertado da ditadura e de todas as opressões. Acontece que o meu nome entrou num processo da polícia, do exército, e eu então fui obrigado ou a ir para o exterior ou a ir para a clandestinidade. Como eu estava em tratamento neurológico por causa das convulsões, eu tive que ir para o exterior. Fui morar nos Estados Unidos, porque lá minha mãe já morava. Ela teve um papel muito importante na minha libertação, porque ela contactou igrejas, meios de comunicação, até o Congresso americano, em Washington, levantando o caso de um brasileiro que não tinha nenhum envolvimento com guerrilha nem nada e que estava quase morto numa prisão, né, jovem e tudo mais. Então, fiquei lá com a minha mãe 4 anos, eu morei nos Estados Unidos, me formei agora em economia, fiz mestrado como economista, trabalhei um tempo como pesquisador e dali eu fui para a Genebra trabalhar com o Instituto de Ação Cultural, que era presidido pelo professor Paulo Freire. É interessante mencionar brevemente que nos Estados Unidos eu tive um tempo de muita depressão, porque eu não queria estar lá, eu queria estar no Brasil, né? Claro. E sabendo de outros companheiros e companheiras presos, torturados, alguns sendo mortos, assassinados, e eu nos Estados Unidos, o que eu estava fazendo lá? Mas depois de um tempo eu percebi que ou eu criava um novo sentido para o meu refúgio, ou então eu ia viver infeliz e sem produzir nada. Então eu comecei a organizar a resistência à ditadura nos Estados Unidos. E durante esses anos que eu morei lá, eu fiz esse trabalho de organizar cidadãs e cidadãos americanos e alguns latino-americanos para
juntos lutarmos contra a ditadura brasileira. E isso resultou em muitas coisas positivas que estão relatadas num livro que a minha mãe escreveu e publicou, chamado Esquecer Nunca Mais. Em inglês? Em português. Agora tem uma edição em inglês também. Não é? E esse livro é usado nas universidades que têm institutos de estudos latino-americanos. Bom, aí eu saí dos Estados Unidos, isso tem detalhes interessantes para contar, não é? A visita do Médici a Washington, ao Nixon, por exemplo, com o Kissinger, nós na frente da Casa Branca, cheio de cartazes, de faixas, dizendo parem com a cumplicidade do dólar com a tortura no Brasil, e essa faixa podia ser lida lá da varanda onde o Médici e o Nixon iam tomar café da manhã. Né? Então os jornais tiraram foto de lá e dava para ler. Então toda essa história me levou para ir para a Suíça. E lá eu trabalhei 4 anos com o IDAC, visitando então países da Europa, Estados Unidos e Canadá, fazendo seminários sobre educação libertadora e também trabalhando como assessores do Ministério da Educação da Guiné-Bissau e o Ministério do Cabo Verde, logo depois da independência deles em relação a Portugal. Então, essa foi a minha saga no exterior. Né? Terminei mais 3 anos e meio trabalhando como economista do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra. Mas você fez o doutorado no Brasil? Isso já de volta no Brasil. Doutor em educação? Em educação, exato. Tá certo. Ligado à economia, eu tenho inclusive 3 livros publicados a partir da minha tese de doutorado, não é? E os livros são um sobre filosofia, quem é o ser humano, o que foi a evolução da humanidade para chegar ao ser humano que nós somos hoje. Será que nós somos seres naturalmente competitivos, agressivos, violentos, matadores, ou somos outra coisa e estamos afastados? Isso foi uma abordagem... Chama Filosofia Antropológica. Antropológica. Foi o primeiro livro, Humanizar o Infra-Humano. O segundo é de economia, então o segundo se chama Tornar Real Possível. Economia Solidária, Desenvolvimento e o Futuro do Trabalho. Esses 2 foi pela Vozes. E o terceiro livro se chama Educação para uma Economia do Amor. E esse aí a gente pode falar no próximo bloco. Bem, meu amigo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vocês já perceberam que nós estamos diante de uma pessoa com uma trajetória, uma história riquíssima e importante. Nós já voltamos falando sobre economia solidária com Marcos Arruda, entre outros assuntos. Bem, amigos, vamos voltar a esse segundo bloco falando com o Dr. Marcos Arruda, ou Marcos, como ele gosta que chamem, uma cultura extraordinária, mas uma simplicidade igualmente extraordinária. Eu gostaria que isso tudo redundou que você trabalhasse com o que agora aqui? Então, eu trabalho com um instituto lá no Rio chamado PAX, que quer dizer Políticas Alternativas para o Cone Sul. Nós tínhamos, na origem, 4 países envolvidos: Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Por isso que tem o nome de Cone Sul. Tínhamos uma equipe em cada país, né? E nós tínhamos o compromisso de ser autônomos e independentes, de igreja, partido, sindicato e tal. Só que 9 anos depois, os 3 países, as equipes se uniram a partidos políticos. E nós mantivemos o compromisso, ficamos sozinhos. Né? Ficamos sozinhos e já não temos essa parceria, né? Mas fizemos muito trabalho juntos de assessorar sindicatos, igrejas, organizações populares nesses países, não é? Refletindo sobre a realidade do Cone Sul como um contexto maior para situar a situação de cada um dos nossos países. Numa nova perspectiva econômica e democrática. Exatamente, econômica e democrática, porque a gente ainda estava lutando contra a ditadura,
não é? Quando, de fato, o Brasil não, porque começamos em 86 e a ditadura acabou em 85, mas ela continuou nas instituições. Então, sim, a a mentalidade. mentalidade, as leis e tudo, então era preciso continuar esse trabalho nessa linha. Focalizamos muito os temas macroeconômicos, né? Por exemplo, o tema da globalização, da financiarização, as privatizações, o problema da dívida pública e da gestão dos orçamentos públicos desses 4 países, e publicamos estudos integrados mostrando como a realidade dos 4 países era parecida e como os que comandavam a economia dos 4 países tinham a mesma lógica e seguiam a mesma influência. Estados Unidos, Europa, Banco Mundial, FMI e OMC, Organização Mundial do Comércio. E dentro desses estudos, agora mais aqui na América do Sul, qual que é a avaliação que você faz do sistema que a gente vive? Porque a gente, não um momento político, mas esse sistema, essas forças que nós somos obrigados a nos submeter, né? É verdade. Em geral, as pessoas olham os problemas compartimentados, né? Então, os professores estão lutando por melhores salários e condições de trabalho, não é? Melhores escolas, mais tempo para pesquisar e se atualizarem, não é? Melhores condições de cuidar das crianças e jovens e tudo. Os funcionários da área de saúde lutam por melhor saúde, sim, hospitais, vagas, etc. E parece que tudo é estanque. O seu uso da palavra sistema é que ajuda a entender que tudo isso faz parte de uma realidade única. E essa realidade tem o nome de sistema capitalista globalizado. Antes era capitalista nacional, mas hoje, mais do que nunca, é globalizado, né? O Brasil já nasceu num capitalismo que se globalizava, porque foram os portugueses que invadiram as Américas junto com os espanhóis e trouxeram a lógica do capital para cá. Então, a nossa crítica é que esse sistema está centrado na acumulação de riquezas materiais. Isso não é fim. Tinha que ser meio para alguma coisa maior. Claro. O que é esse maior? É o desenvolvimento do ser humano, como pessoa e como sociedade. Então, se você remove essa motivação, fica só uma motivação materialista. O capital pelo capital. Pelo capital, né? Então, o que era para ser meio vira fim e os humanos se perdem nisso. Então, passam a dar o único sentido da vida deles, consumir, produzir cada vez mais, enriquecer e ser famoso. Mas isso não enche a alma de ninguém. Não é? Então, nós estamos num sistema desumanizador, que nos afasta da nossa verdadeira natureza. Com as consequências das doenças modernas, depressão. Exatamente. E outras coisas, né? As doenças físicas também geradas por essa sede, essa ganância de lucros, né? Então você tem, por exemplo, a indústria alimentar, que hoje está marcada pelo uso do agrotóxico e que está provocando doenças que a cadeia produtiva da doença, não é? Em consequência, vem aumentar o PIB pelo lado dos remédios, dos hospitais, das operações, dos cortes de membros e tal. Quer dizer, tudo aumenta o PIB. O bom e o mal aumentam o PIB, né? Então, o produto interno bruto virou um indicador falso e completamente insuficiente para falar do sentido verdadeiro da economia, que é o bem-estar, o bem-viver e a felicidade do homem humana. E da sociedade. Né? Do ser humano, pessoa e sociedade. A ONU tem ultimamente falado do desenvolvimento humano sustentável em contrapartida ao desenvolvimento meramente econômico. É verdade. Mas isso fica uma coisa um pouco de retórica, né? Fica retórica e é muito limitado. Eles fizeram um passo quando adotaram o Índice de Desenvolvimento Humano, isso. IDH. Só que o IDH tem 6 indicadores e não cobre de jeito nenhum
a verdadeira condição de bem viver de uma população. Então, um país lá remoto, lá no Himalaia, criou um novo modo de funcionar que eu acho muito interessante, que é o FIB no lugar do PIB. Felicidade interna bruta em vez de produto interno bruto. Reorientando a economia para servir ao ser humano e não a servir a uns poucos privilegiados. Sim, as demandas humanas passam a ser o carro-chefe da economia. Mas ainda no campo crítico, eu acho bom mencionar, então, o desastre ambiental que o sistema produz, não é? Principalmente o desastre climático. Então, nós sabemos que o clima está sendo deteriorado pelas emissões. No entanto, a quantidade de automóveis usando combustíveis fósseis, a desertificação crescente pelo desmatamento, queimadas, não é? Aumento da área de pastagens, não é? Destruição da floresta amazônica, tudo isso está levando a um impasse para a própria vida no planeta. Põe em risco, né? Põe em risco. E a vida humana também está em risco, né? A crise da água, que vem da crise climática também, mas também da poluição das águas, dos solos, do ar, que é provocada por esse modelo hiperindustrial que não tem limites de destruir, não é? Tudo para acumular para uns poucos e não para beneficiar os muitos. Eu vi uma reportagem outro dia que pela primeira vez na história da humanidade, a própria humanidade põe em risco a humanidade. A humanidade. E antes eram efeitos climáticos, né, como meteoros, mas agora o homem está pondo em risco o próprio homem. Ainda tinha começado com a energia nuclear, agora é o clima também. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e contamos com a sua presença, a sua audiência. Voltamos já. Bem, amigos e amigas do Papo Suprem, nós vamos voltar, infelizmente, para o terceiro bloco, porque os assuntos com o Dr. Marcos Arruda não faltam. E, infelizmente, o nosso último bloco. Eu gostaria que você, dentro dessa sua experiência e vivência, que é mais do que isso, alinhavasse algumas perspectivas ou práticas que levem à solução desse sistema que a gente estava falando no final agora. Muito bem. Eu trabalho com 3 áreas de alternativas, colocando a minha energia de pessoa idosa, não é, no que pode ser mais inovador. Então, as áreas são economia solidária, ecovilas e cidades em transição. Vou falar um pouquinho sobre cada uma, né? A ideia de que a grande chave para as pessoas verem o mundo de outra maneira é descobrirem isso, que todos nós estamos interligados entre nós no espaço, na totalidade do mundo atual e no tempo ao longo da evolução da vida. Estamos interligados para trás e para frente. Até o último ser humano, nós estamos ligados a eles desde agora. Mas não só entre seres humanos, estamos ligados a toda a natureza, a todo o cosmos. O melhor modo de ver isso, ou visualizar, é ver uma grande árvore, né? Em que a copa é enorme e você percebe que uma folha lá num canto da copa não tem a menor ideia de que tem uma folha do outro lado da copa, nem nunca vai ver essa outra folha. No entanto, são alimentadas pelo mesmo tronco, pela mesma seiva, pelas mesmas raízes, está plantada no mesmo solo. Nós somos, a vida no cosmos, uma grande árvore. É chamada pelos indígenas a árvore da vida. Tudo está interligado. Se a gente pegar o nosso corpo, a gente vê isso claramente. Se eu quiser mal ao meu dedo do pé, porque ele é inferior, eu não vou poder andar, né? O corpo inteiro fica comprometido. Então, todos os células e órgãos do nosso corpo funcionam harmonicamente para o benefício do conjunto.
E, ao mesmo tempo, o conjunto estando bem, cada átomo, cada célula vai estar bem também. Se a gente olhar a sociedade por essa perspectiva, nós vamos ter que querer bem, o bem de cada outro membro da sociedade. Aí a gente entra na economia. A economia vai mal porque as riquezas que permitem a produção e a reprodução da vida estão acumuladas e concentradas na mão de uns poucos, que privam a maioria desse direito. Então, o capitalismo como sistema, ele é negativo porque ele é anti-humano, ele nega os direitos humanos fundamentais, né? E nós, então, procuramos que outro caminho, que outro modo de desenvolver a humanidade, pessoa e coletividade. E o caminho começa com a democratização desses meios de produzir e reproduzir a vida. Então, a economia solidária, ela promove isso, a organização de associações e cooperativas que compartilham a propriedade e a gestão desses empreendimentos por cada trabalhadora e trabalhador que participa deles. Ao fazer isso, você cria a possibilidade de todo mundo estar emocionalmente envolvido com o progresso daquele empreendimento. Mas não para aí. Tem uma segunda dimensão, que é a criação de cadeias produtivas solidárias, em que cada elo de uma cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o consumidor, estão interligadas por laços solidários, cooperativos e não competitivos. Em vez da gente querer o máximo para mim, que estou te vendendo alguma coisa, eu que produzo eucalipto e você que vai produzir o papel, cada um vai ganhar uma parte desse ganho, até o consumidor final, todo mundo compartilha os ganhos dessa cadeia produtiva. Criação de redes de colaboração solidária, mercados sociais, em que o vendedor tem o interesse que o comprador saia beneficiado. A gente chama isso de ganha-ganha, em vez de ganha-perde, não é? Então, ganha ele e ganho eu também, e sai todo mundo mais feliz. Relações que não são só comerciais, são humanas. Então, a gente promove redes de trocas solidárias, feiras de trocas solidárias, mercados sociais, e promovemos o custo total como critério para a formação de preços. Então, o custo financeiro ao lado do custo social e do custo ambiental. Tudo isso tem que ser avaliado antes da gente fazer um investimento, porque aí o investimento pode não ser econômico, se ele for cobrir tudo. Hoje não. A Vale vai abrir uma mina lá em Conceição do Mato Dentro, ela não pergunta a ninguém se vai sofrer. Aí remove populações, cria buracos, destrói o panorama, a natureza, a floresta, e depois que acaba o minério, vai embora e deixa o desastre armado para a população local e para os governos locais ou nacional. Essa lógica é irracional. Então a economia solidária vem e diz, não, nós temos que, e esse é o grande ponto, planejar a economia. Só uma economia planejada é que pode dizer, eu vou crescer até aqui porque até aqui eu tenho recursos suficientes, né? Então, esse planejamento não pode ser só nacional, ele tem que começar a nível local. Por quem? Por quem vai se desenvolver. Então, é a população local que tem que aprender a se planejar e gerir o desenvolvimento da sua comunidade, né, do seu bem-estar. Sim, quer dizer, o lucro não é a meta final, o lucro é meio exatamente para você criar melhores condições de vida, atender às necessidades, né? E proteger a natureza. E proteger a natureza. Quem vai ter mais interesse em proteger a natureza do que quem mora no lugar? Uma transnacional vem, destrói e vai embora. Ela não se importa, mas o povo local quer o melhor ambiente. E isso nós temos, por exemplo, né, é importante dar exemplos, uma cadeia produtiva inteira do algodão orgânico, né, se chama cadeia justa trama. Então, são várias cooperativas
com em torno de 700 cooperados, somando tudo, desde a produção de algodão orgânico lá no Ceará, passando pela produção de fio e depois de tecido e de botões com sementes da Amazônia, até a confecção de roupas de crianças, jovens e mulheres, homens, depois venda, comercialização e exportação. Tudo isso é uma cadeia produtiva solidária. Olha, todas essas coisas me fazem reportar o tema espiritualidade, né? Perfeito. Porque a espiritualidade, quando ela fala da igualdade entre todos, da alma, ela fala de exatamente o que você está falando de um ponto de vista econômico, né? É verdade. Você teria alguma coisa a acrescentar nisso? Certamente. Mas uma espiritualidade com o pé no chão, né? Com o pé no chão. Não abstrata e desligada do cotidiano. Porque a espiritualidade, ela é, para mim, ela é uma coisa muito íntima. Como é que eu me relaciono com o divino? E, para mim, o divino não está flutuando lá no espaço, nem julgando, vigiando. É imanente, né? É imanente. É transcendente e imanente ao mesmo tempo. Então, eu considero que o divino está aqui dentro, eu estou vivo por causa de ele estar me sustentando, mas não sou eu sozinho. Então, você, os companheiros que estão nos filmando, toda a humanidade, estamos animados por uma... Sustentados, animados por um ser que une a nós todos. É aí que vem aquela frase do Evangelho que para mim é o núcleo central, o coração do Evangelho. Pai e mãe, que eles sejam um, como tu e eu somos um. Né? Quer dizer, nós já somos um, mas não nos damos conta. Então a gente se oprime, se magoa, se fere, se explora, né? Por ignorar essa realidade. O desafio é a gente usar a nossa liberdade e a nossa capacidade de amar, de ter compaixão, empatia uns pelos outros, né? Acolher o outro na diferença, né? Usar nas dificuldades e para construir uma união consciente e não mais natural apenas. É isso que a gente chama de solidariedade consciente. E por isso que ela é a animadora da economia solidária. Bem, a gente podia conversar muito mais. Aqui foi uma aula, não foi uma entrevista. Talvez voltemos a falar novamente. Nós temos muito a lhe agradecer. Eu, particularmente, me sinto muito atendido em muitas dúvidas, né? E tenho muito a lhe agradecer à União Planetária e os espectadores. Então, nós vamos ficar por aqui, por uma questão de tempo, e até o nosso próximo programa, e vamos trazer de novo o Dr. Marcos Arruda. Obrigado, viu?